O segredo poderoso da sabedoria de Salomão, que pode mudar o seu destino e sua forma de enxergar a vida. Salomão, o rei mais sábio de todos os tempos, carregava um segredo. Um código que guiava suas decisões, sua riqueza e seu destino. Hoje, esse código chega até você, de forma simples, direta e transformadora. E se você aplicá-lo, poderá sentir a diferença em sua vida ainda hoje. O nascimento de um rei prometido. Salomão não nasceu em um cenário qualquer. Ele veio ao mundo depois de uma das histórias mais complexas e delicadas da vida do rei Davi. Tudo começou com um erro. Davi, em um momento de fraqueza, se envolveu com uma mulher casada chamada Batseba. Ela ficou grávida, e para encobrir a situação, Davi tomou decisões trágicas que culminaram na morte do marido dela, Urias, um homem leal e valente. Mas a Bíblia não esconde as falhas dos homens, elas revela para mostrar como Deus pode transformar até os piores cenários. Como consequência de seus atos, o primeiro filho dessa união morreu ainda bebê. Foi um tempo de profundo arrependimento e quebrantamento para Davi. Ele jejuou, chorou e buscou a misericórdia de Deus. E é nesse momento de dor que surge uma nova esperança. Algum tempo depois, Davi consolou Batseba, e ela deu à luz outro filho. Esse menino se chamava Salomão. E a Bíblia diz algo poderoso: o Senhor o amou. Samuel 12, 24. Não apenas nasceu um filho, mas nasceu um propósito. Deus então envia o profeta Natã com uma mensagem especial. Ele diz que aquele menino, além de ser chamado Salomão, também receberia outro nome dado pelo próprio Senhor, Gedidias, que significa amado do Senhor. Veja só, um menino nascido após um momento de queda e dor, mas que já carrega em seu nome a marca do favor de Deus. Um lembrete de que não importa como uma história começa, se Deus estiver nela, ela pode terminar com glória. Salomão nasceu em meio a escândalos, sim, mas também nasceu envolto em promessas. E o céu já sussurrava: esse menino vai mudar o rumo da história de Israel. Seu nascimento não era comum. Era um anúncio silencioso de que algo extraordinário estava por vir. E essa criança, frágil nos braços da mãe, um dia seria o rei mais sábio da terra. Uma infância no palácio. Moldado pelo rei Davi, Salomão cresceu em um ambiente incomum. Ele não era um menino qualquer correndo pelas ruas de Jerusalém. Ele cresceu dentro do palácio, um lugar onde o poder, a estratégia e a adoração a Deus se entrelaçavam todos os dias. Imagine a cena: de um lado, os nobres entrando e saindo do salão do trono. Do outro, músicos afinando seus instrumentos para louvar a Deus. E no centro de tudo isso, um menino observador, de olhos atentos e mente curiosa. Esse era Salomão. Mas o mais importante, ele tinha acesso direto ao rei Davi. E isso fez toda a diferença. Salomão ouvia histórias que ninguém mais ouvia. Histórias de quando Davi ainda era um simples pastor cuidando de ovelhas, derrotando leões e ursos com as próprias mãos. Histórias do dia em que enfrentou o gigante Golias com apenas uma funda e 5 pedras. Mas também histórias de arrependimento, de lágrimas derramadas, de orações feitas durante a madrugada, e de momentos em que ele viu a mão de Deus agir quando tudo parecia perdido. Davi não poupava lições. Ele falava da importância da justiça, da honra, mas principalmente, de andar com Deus com integridade. Salomão via o pai tocar harpa para o Senhor, escrever salmos, jejuar, dançar diante da Arca da Aliança. Era como se o pequeno príncipe estivesse sendo moldado dia após dia, não só como um futuro rei, mas como alguém que entenderia o coração de Deus. E mais, ele observava como Davi tomava decisões, como ouvia os conselhos dos profetas, como tratava o povo. Tudo isso era como uma escola invisível. Um treinamento divino silencioso, onde Salomão aprendia que governar não era só mandar, era servir, ouvir, discernir e, acima de tudo, temer ao Senhor. E mesmo ainda sendo apenas um garoto, Salomão já começava a se destacar por algo diferente. Ele era calmo, pensativo, e sempre fazia perguntas profundas. Os servos comentavam entre si: esse menino pensa como um homem velho. Mal sabiam eles que ali estava nascendo o rei que seria lembrado por milênios como o mais sábio da história. Foi dentro daquele palácio, entre conselhos de guerra e cânticos de louvor, que Salomão foi sendo moldado. Não por espadas ou coroas, mas por palavras que brotavam do coração de um pai que conhecia intimamente o coração de Deus. A escolha divina, quando Deus aponta o herdeiro. O tempo passou, e o rei Davi já estava velho, enfraquecido, passando os dias em repouso. O corpo já não respondia como antes, e os inimigos externos haviam se calado. Mas havia algo que ainda não estava resolvido: quem assumiria o trono de Israel? E foi aí que o problema começou.
Um de seus filhos mais velhos, Adonias, decidiu que não iria esperar ninguém escolher por ele. Arrogante e ambicioso, ele pensou: meu pai está velho, eu tenho sangue real, é agora ou nunca. Sem permissão, sem bênção, sem direção de Deus, Adonias se autodeclarou rei. Ele organizou uma grande cerimônia, com cavalos, soldados, festa e tudo que podia impressionar o povo. Muitos até pensaram: parece que ele vai ser o próximo rei mesmo. Mas havia um detalhe que ele ignorou completamente: Deus já tinha escolhido outro. Lá no coração de Davi, havia uma certeza que ele guardava como um segredo sagrado. Ele sabia que Salomão era o escolhido de Deus. Não apenas por ser seu filho mais novo com Batseba, mas porque o próprio Senhor havia confirmado: será Salomão quem edificará o meu templo, e eu firmarei o trono dele para sempre. Quando Batseba soube da ousadia de Adonias, correu até o rei, que já estava muito fraco, deitado em sua cama. Ela se ajoelhou e disse: meu senhor, Davi, você me prometeu que Salomão reinaria depois de você. Mas Adonias se declarou rei, e você ainda não falou nada a respeito. Logo depois, o profeta Natã entrou, confirmando a notícia. A situação era urgente. Se nada fosse feito, Adonias tomaria o trono à força e poderia até tentar eliminar Salomão. Então, mesmo doente, Davi se levantou para cumprir a promessa de Deus. Ele deu ordens claras: unjam Salomão como rei de Israel agora. Coloquem-no sobre a minha mula real. Levem-no até Gibeão e toquem a trombeta. Que todos saibam: Salomão é o escolhido do Senhor. E assim foi feito. Os sons das trombetas ecoaram pela cidade, e o povo começou a gritar: viva o rei Salomão! A terra tremeu com o barulho da celebração. Enquanto isso, Adonias e seus convidados estavam festejando, quando ouviram um som ao longe. Alguém entrou apressado e disse: Adonias, acabou. Salomão foi ungido rei pelo próprio Davi, e o povo inteiro está com ele. O que era arrogância virou medo. Adonias fugiu e agarrou-se aos chifres do altar, implorando por misericórdia. Salomão, em um gesto de sabedoria precoce, não mandou matá-lo. Ele disse: se ele provar ser um homem digno, não lhe acontecerá nada de mal. Foi assim, com justiça e calma, que Salomão começou sua jornada real. Não com guerras, mas com confirmação divina, sabedoria e misericórdia. Ele não apenas foi escolhido por Davi, ele foi escolhido por Deus. E quando Deus escolhe alguém, não importa quem tente ocupar o seu lugar, a promessa vai se cumprir. Chegamos a um ponto da história muito importante e crucial, um dos momentos mais emocionantes e simbólicos da vida de Salomão, o último conselho de um pai moribundo para o filho que está prestes a governar uma nação inteira. Prepara o coração, porque esse capítulo tem peso de herança e voz de eternidade. Se você já é inscrito no canal, ative as notificações para receber mais vídeos e lições especiais como essa.